Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Plenitude. Que alegria, que satisfação, essa oportunidade que Deus nos dá nessa manhã de nós estarmos aqui juntos. De segunda a sexta-feira, às 7h57, nós temos o nosso encontro marcado. Você que está chegando aí e que ainda não é inscrito no nosso canal, coloca aí nesse botãozinho aí de seguir, dá uma teclada aí, segue o nosso canal, já clica no curtir, ativa as notificações, os sininhos das notificações para você receber aí a notificação quando a gente entrar ao vivo, quando a gente postar vídeo. Tem muita coisa boa vindo por aí. E aproveita para colocar também nos comentários, você que vai assistir na gravação, que horário você está nos assistindo para que a gente possa conhecer um pouco mais de você, inclusive mandar aí um beijo para sua cidade. Aproveita e coloca também de que cidade você está nos assistindo. Nós estamos nesse mês, no mês da plenitude, junho da plenitude. E nós estamos nessa semana falando sobre a plenitude nos nossos relacionamentos. E hoje eu creio que nós vamos falar sobre o relacionamento mais importante que nós temos. Relacionamento de pais e filhos e pais. Você é pai, vai aprender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos dá princípios de nós nos relacionarmos melhor. Você que é filho, incondicionalmente você é filho, você precisa entender alguns princípios e até isso vai te ajudar no seu relacionamento aí com os seus pais. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar baseado no texto que está em Salmos 127. Nós vamos entender e explorar um pouco como os relacionamentos entre pais e filhos, eles podem ser instrumentos de saúde emocional e espiritual para que a gente entenda que a família é um propósito eterno de Deus. A família foi algo pensado, um projeto idealizado e pensado pelo nosso Senhor. E existem alguns fundamentos para que a gente tenha um bom relacionamento, você que é pai, você que é mãe e nós que somos filhos, para que a gente melhore aí nosso relacionamento. Muitas vezes essa compreensão que nós temos da paternidade, da filiação, isso ajuda na nossa relação com os nossos pais. Isso vai fazer com que você entenda um pouquinho mais a sua vida e a sua história. A Bíblia vai dizer que filhos são herança do Senhor. E no Salmo 127, o salmista começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nós já começamos a entender que a casa não é só uma estrutura física, existe uma construção espiritual por trás disso, que se o Senhor não estiver colaborando comigo e com você, se o Senhor não colaborar conosco, vai ser em vão esse trabalho. O Senhor está dizendo que se o Senhor não edificar, os edificadores daquele prédio, desse corpo físico, vai trabalhar e vai trabalhar em vão. Não é somente uma estrutura física, é o símbolo da família, do lar e de uma descendência. Então o texto está afirmando que o esforço humano será em vão se Deus não for o arquiteto da nossa família, das nossas relações parentais, das nossas relações familiares. Isso quer dizer que uma mãe, ela pode dar alimento, ela pode nutrir, ela pode dar banho, ela pode cuidar, ela pode colocar na melhor escola, ter o melhor quarto, os melhores brinquedos, videogame de ponta. Mas se Deus não for o fundamento dessa educação, do afeto, da presença, tudo será instável. Olha só o que isso está nos dizendo nessa manhã. Antes de ser cuidadora, você é uma construtora espiritual. Existe uma responsabilidade espiritual que seu filho precisa mais do que tudo isso, não que você vai só negar essa parte física, mas mais do que tudo isso,
do que essa proteção física, ele precisa de uma cobertura espiritual. Muitos se preocupam tanto em dar uma educação, dar o melhor para os seus filhos, de roupas, acessos, mas não se preocupa em gerar nessa criança um coração que se volta para Deus, que teme ao Senhor. Filhos são heranças do Senhor. Muitas pessoas também veem os filhos como um fardo, mas a Bíblia está dizendo que o filho é herança. Herança do Senhor são os filhos. Então nós vemos que nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, existem filosofias, ideologias malignas que colocam e querem incutir na cabeça de muitas mulheres que filhos são fardo. O filho vai atrapalhar na sua vida financeira, filho vai atrapalhar a sua carreira, então é um peso ou até um impedimento para a realização pessoal. Mas o texto sagrado afirma: eles são galardão, uma recompensa divina. Herança, no hebraico, quer dizer uma bênção recebida por direito, por amor do nosso Pai. Então o filho é uma bênção, o filho é uma herança, o filho é uma dádiva, um galardão, uma recompensa divina. A mulher que ela entende que o filho é uma herança, então ela não encara a maternidade como sendo um castigo, e sim uma parceria com Deus para formar o futuro desse filho. A maternidade também é chamada por algo profético. No verso 4, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. As flechas, elas não ficam guardadas, elas são preparadas para serem lançadas. Então o papel do pai e da mãe é moldar a direção espiritual, emocional e moral desse filho, na construção das suas personalidades. Olha que trabalho de parceria, você e Deus na emissão, no lançar desse filho. Flechas não voam sozinhas. As flechas não voam sozinhas. Filhos não crescem emocionalmente saudáveis sem a intencionalidade materna, sem que a mãe seja intencional. Uma mãe cheia do Espírito Santo, ela declara na identidade do seu filho, assim como Ana fazia com Samuel. Quando Ana periodicamente, anualmente levava uma túnica nova para Samuel, provavelmente ela lançava palavras de bênção, ela falava na sua identidade. Ali ela estava afirmando a identidade de Samuel, e Samuel pôde crescer. Ainda que num ambiente que estava corrompido, Samuel pôde crescer um homem que não se corrompeu e foi o único juiz, profeta e sacerdote. Moveu em 3 unções, em 3 ministérios. Que coisa tremenda é a mulher que confia naquilo que o Senhor depositou no seu coração para derramar no coração dos seus filhos. Uma mãe guiada pelo Espírito, cheia do Espírito, ela ensina o temor do Senhor, assim como a Bíblia nos diz da história de Eunice e Lloyd com Timóteo. A Bíblia diz, Paulo se referencia para que Timóteo se mantivesse nas raízes, na fé que ele tinha recebido da sua mãe e da sua avó Lloyd. A mãe cheia do Espírito, ela teme ao Senhor e incute no seu filho o temor ao Senhor. A mãe cheia do Espírito, ela chora e intercede como Maria aos pés da cruz. Foi até o final com seu filho, intercedendo por ele, sabendo que ele tinha nascido para um chamado e ela tinha sido o ventre escolhido para um grande propósito, para gerar o Salvador. Deus, ele está presente na construção do lar, ele deseja estar presente. E o salmista diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Uma aljava cheia é símbolo de plenitude relacional. Nós estamos no mês da plenitude? Deus está nos chamando para entender, ele quer encher com plenitude a nossa aljava. Ele encheu a sua aljava de flechas e essas flechas vão acertar o alvo. Confia no Senhor. A maternidade, sob o olhar divino, é uma fonte de alegria, de força e de propósito eterno. Eu sei que muitas mães criam seus filhos sozinhas e eu sei que essa palavra está indo de encontro ao seu coração,
Porque às vezes a ansiedade, a incerteza, a insegurança toma conta do seu coração, mas Deus está dizendo, eu quero trabalhar em comum acordo com você, eu quero trabalhar em conjunto com você. Essa combinação de você e Deus na criação dos seus filhos vai fazer com que seus filhos vivam os propósitos eternos de Deus. E mesmo que haja dor na criação, para essas mães que têm, de repente, filhos desviados, traumas familiares, filhos que abandonaram os caminhos do Senhor, Deus ainda está construindo, mãe. Deus ainda está curando. Deus ainda está restaurando. Isaías 54:13 diz assim, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Deus vai restaurar a paz na tua casa. Mães que têm filhos desviados sofrem todos os dias por saberem que os teus filhos estão no caminho, fora dos caminhos do Senhor. E eu sei que isso traz uma angústia muito grande. Mas, mamãe, confia naquilo que o Senhor depositou no seu coração e que você depositou no coração do seu filho. Os filhos serão ensinados do Senhor e haverá paz sobre a vida dos teus filhos. Essa mulher que é uma mulher cheia do Espírito, uma mãe cheia do Espírito, vê na maternidade um legado, mesmo que ainda os filhos não estejam mais no caminho do Senhor, mas eles são flecha em construção. Deus está mirando eles, está olhando por eles, então continue orando, continue velando pela vida dos teus filhos, continue semeando no coração deles palavra de bênção, que eu sei que o Senhor irá no tempo oportuno fazer essa palavra florescer. Dentro da psicologia familiar, a terapia cristã de saúde mental, nós falamos que a influência das relações parentais na saúde emocional, ela é algo muito impactante. A maternidade não é uma função biológica somente, ela é, segundo os princípios da fé cristã e da psicologia, uma das experiências mais impactantes. Uma das experiências mais impactantes na vida de um indivíduo é as experiências que ela tem com o pai e a mãe. Então, olha só como a construção emocional de um ser humano passa pelas suas mãos. E Deus confiou essa missão a você. Nós vamos falar sobre essa relação entre mãe e filho e você vai entender também um pouco da sua relação com os seus pais. Muitas vezes nós, feridas emocionais que não foram curadas na nossa relação com os nossos pais, nós acabamos por repetir na vida dos filhos. Feridas emocionais abertas são portas espirituais para que espíritos penetrem e eles nos façam repetir aquilo que nós rechaçamos. Muitos pais que foram abandonados, muitos filhos que foram abandonados pelos pais, acabam na sua vida adulta abandonando seus filhos ou negligenciando emocionalmente, porque não se conectaram com seus pais. Mas quando há esse caminho de perdão, de compreensão, o Senhor, ele vem e reconstrói essas pontes para que você possa viver uma relação saudável com os seus filhos. Essa relação entre mãe e filho, ela afeta diretamente a saúde emocional da criança e da mulher, mas a palavra de Deus nos oferece um caminho de plenitude, de equilíbrio e de cura. Há cura para o seu coração, mamãe, há cura para a sua vida. E a primeira lição que nós aprendemos aqui com essa palavra é a identidade. A primeira base da identidade vem da relação parental e principalmente da mãe, porque nesses primeiros anos de vida, a criança tem a sua identidade muito firmada pela mãe. Dentro da psicologia do desenvolvimento, um especialista da teoria do apego, Bowlby, o vínculo entre a mãe e o filho nos primeiros anos de vida determina confiança básica no mundo, capacidade de se relacionar no futuro, regulação emocional e resiliência. Ou seja, uma mãe presente, afetuosa, que oferece cuidado consistente, está formando no cérebro emocional do filho segurança, afeto, capacidade de se relacionar. E acaba por construir também no imaginário da criança o amor de Deus para nós, o acolhimento de Deus para nós. Acaba que a nossa relação com os nossos pais, a gente vai se identificar no futuro, transpor, não é? Essa relação, como foi essa relação, a gente vai transpor a nossa relação com Deus. Tamanha é a importância dos pais se relacionarem bem com os filhos. Quando esse amor é saudável, a criança cresce mais aberta ao amor ao Pai Celestial.
E a segunda lição que nós aprendemos aqui de saúde mental, que muitas mães que criam filhos sozinhos se sentem sobrecarregadas e elas querem ser uma mãe perfeita, e Deus está te chamando não para ser uma mãe perfeita, incansável, sempre presente em tudo, porque às vezes você vai sacrificar a sua própria saúde emocional. Deus sabe do seu limite, Deus sabe da sua limitação, e Deus está falando para você: descansa, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus sabe que você é mãe, mas que você também é filha, que você está no processo de cura, você tem limitações e mesmo assim você é amada por Deus. Então não deixa que a sociedade, as crenças mundanas, vozes terceiras, sofismas desse mundo te coloquem culpa. Muitas vezes a mãe se sobrecarrega, levando-se a um sofrimento emocional muito grande, cansaço crônico por falta de rede de apoio, crenças religiosas distorcidas que geram uma culpa gigante, isolamento emocional, comparação com outras mães. Mas a Bíblia nos fala em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe um alívio em Deus para esse fardo do cansaço, às vezes da autocobrança excessiva, e Deus está dizendo para você: deixa eu carregar com você essa jornada, deixa eu andar com você nessa jornada, deixa eu carregar com você essa responsabilidade. Deus não espera que você seja perfeita, Deus te chama para ser dependente dele. Na maternidade, o Espírito Santo é o seu ajudador. E aí você começa a entender que muitas vezes a sua relação da sua mãe com você não foi tão boa como você gostaria, do seu pai consigo não foi tão boa como você gostaria, porque muitas vezes essa ponte, essa ajuda do Espírito Santo não acontecia, não havia. Pais que não conheciam Cristo, mas Lídia, a minha mãe e meu pai eram cristãos, mas muitas vezes ainda não tinham tido um encontro real, ainda não tinham nascido de novo. E muitas vezes, quando nós compreendemos isso, nós abrimos mão de vivermos feridas emocionalmente pelo abandono materno. Às vezes um abandono, eram filhos, eram órfãos de pais vivos. Não tinha essa disponibilidade emocional e afetiva. Por isso que é importante que feridas parentais sejam curadas. O que não foi curado é repetido. Por isso que pessoas que crescem com mães que estavam ausentes emocionalmente, eram frias, críticas demais ou agressivas, acabam sendo mães superprotetoras e ansiosas, porque elas têm medo, e o medo, ele não é de Deus. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas a boa notícia é que a nossa história pode ser reescrita. Glórias a Deus por isso. Nós, dentro da clínica, quando nós atendemos, né, falando da parte terapêutica, a gente começa ali a identificar as feridas emocionais. E eu sei que o Espírito Santo, ele começa a trazer clareza nessa manhã. Quais as feridas emocionais você carrega? Talvez você esteja reproduzindo feridas que você traz da sua história, feridas emocionais de abandono, de rejeição, feridas de traição. Você pode ter visto aí o seu pai trair a sua mãe, e aquilo você carrega na sua vida e acaba por contaminar a sua relação parental, a sua relação familiar. A liberação de perdão por meio da oração, por meio da meditação na palavra de Deus, quando a gente começa a ressignificar a nossa identidade de filha amada de Deus, quando a gente se coloca nesse lugar de filha amada, nós entendemos que mesmo que a nossa relação com os nossos pais ela não tenha sido perfeita, não tenha sido o modelo ideal que nós imaginamos ou idealizamos, mas nós sabemos que o Senhor, mesmo assim, utilizou esse caminho para que você chegasse até aqui, para que você encontrasse nele esse lugar de paternidade perfeita. Deus começa a fazer com que você possa criar novas memórias na sua relação com os seus filhos. Talvez você ainda não seja mãe, mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo, você não sabe o porquê você está aqui. Mas eu quero dizer para você, você está preparando o seu útero espiritual, trazendo conhecimento, trazendo quebra de maldições, trazendo cura de feridas emocionais, quebra de padrões tóxicos, nocivos familiares, heranças espirituais,
para que você esteja num ventre purificado, santificado, curado, para que você então flua naquela unção que o Senhor vai derramar na sua vida. Talvez você esteja aqui e não é mãe, você não está entendendo o porquê. Deus está falando com você. Vai ter um tempo onde você estará aqui e você vai dizer: eu não era mãe quando eu assisti esse vídeo, mas agora o Senhor, Ele colocou nos meus lábios um sorriso. E eu estou como Ana, depois que estava gerando Samuel e ela cantou aquele cântico. Deus vai colocar nos seus lábios um sorriso de alegria, por ver e tocar e segurar nos seus braços a promessa. E eu creio nisso, porque o lar é a primeira escola de saúde emocional. Um lar disfuncional vai criar filhos disfuncionais. Um lar disfuncional vai criar pessoas feridas. Um lar onde não há saúde mental vai criar pessoas na sua trajetória. Aí, às vezes, até na infância, nós já temos casos de crianças com depressão, fruto de lares disfuncionais. E Deus está dizendo para nós nesta manhã: o ambiente emocional da casa vai moldar o autoconhecimento da criança, o autoconceito da criança, como a criança se enxerga, a sua identidade, o valor que ela dá a si mesma. Quantas pessoas se colocam em situações de relacionamentos de dependência emocional porque elas não tiveram esse amor na sua casa, elas não tiveram esse acolhimento, essa estrutura emocional, uma estrutura de fé, de conhecimento dos princípios da palavra de Deus, do projeto original que Deus tem para a vida do ser humano, para ela então poder se desenvolver com uma saúde emocional da forma como o Senhor deseja que eu e você vivamos, em plenitude. Pais que vivem em constante tensão, ausência afetiva, religiosidade, sem afeto, sem amor, tendem a criar filhos ansiosos, jovens sem senso de pertencimento, adultos emocionalmente independentes, mas espiritualmente órfãos. E Deus, nessa manhã, Ele está te conduzindo para que você vá por esse caminho, onde existem ferramentas dadas pelo próprio Deus para que você possa trilhar um caminho de mães equilibradas emocionalmente, guiadas pelo Espírito Santo, para formarem lares onde a presença de Deus é sentida no cotidiano, onde você possa transitar na sua casa com leveza, com graça, para que você não carregue a maternidade como um fardo, como um castigo de Deus para a sua vida, e olhar para os seus filhos como um peso. Deus está aliviando nessa manhã. Deus está dizendo para você: eu estou trabalhando em conjunto com você. Pode ser que muitas vezes você se sinta sozinha, desamparada, sem rede de apoio. Saiba que o céu, ele está com você. O céu deseja te apoiar, o céu deseja te guiar. Deus deseja que você encontre nele esse descanso, esse lugar de apoio, esse lugar de orientação, de direção, para que os seus filhos possam viver plenamente aquilo que o Senhor escreveu para eles, desde antes deles serem formados no teu ventre. A maternidade, ao invés de um peso, ela pode ser um lugar de cura gerado pela graça. Mas se você tentar controlar excessivamente aquilo que não está no seu controle, você vai se frustrar. Você vai se pegar se autopunindo, se autocobrando e se sentindo a pior mãe do mundo. Porque acaba que você se compara, as redes sociais estão aí, mães perfeitas, corpos perfeitos, fazendo bolos e 5, 6 crianças e crianças totalmente perfeitas, totalmente educadas, e você se olha e se vê tentando criar um filho e você vê que você não está dando conta. Se você partir para o caminho da comparação, vai ser o caminho certo para você se frustrar. Mas Deus tem uma forma para lidar com você, única e exclusiva. Existem os princípios que são eternos, mas a forma de fazer, Deus vai lidar com a sua graça, com a sua particularidade, com a sua personalidade. Então pare de se comparar. Não deixe a maldição da comparação entrar na sua casa. A verdadeira cura emocional, ela vem quando a mãe confia no processo de Deus e não no nosso desempenho próprio, na nossa auto-performance.
Deus te chama para ser mãe que ora, não uma mãe que grita descontroladamente, mães que abraçam sem uma pressão excessiva, mães que corrigem, sim, mas com firmeza e graça e com amor. Mães que aceitam dar limites e confiam também na ação do Espírito Santo em conjunto. Você vai semear no coração dos seus filhos. E a palavra de Deus, como diz em Provérbios 31, 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ser mãe e filha é uma jornada de construção emocional. Nós que somos filhas sabemos, cada mãe, cada relacionamento, ele estabelece uma dificuldade. E nós sabemos que a jornada que nós fizemos da nossa vida com a nossa família até aqui, se ela não for trilhada pelo caminho da cura, do perdão, a gente vai reproduzir na geração seguinte. E quando você permite que Cristo entre no papel materno e no papel de filiação, a cura emocional flui pela casa, pelas gerações e pela história da sua família. Eu quero te trazer um exercício prático para você colocar aí como pai, você que já é pai, você que já é mãe, dedique um tempo de qualidade por semana com o seu filho, pelo menos 15 minutos de uma escuta ativa, sem televisão, sem videogame, sem instrumento, sem celular, somente você e ele, para que você escute o coração do seu filho e declare palavras de bênção diariamente sobre a vida da sua herança. Filho, filha, você é amado, você é amada por Deus. Você é amada por Deus e por mim. Muitas pessoas cresceram sem ouvir "eu te amo" dos seus pais. E acaba que nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos no nosso lar de origem. E para quem é filho, como eu e você, escreva ou acene gratidões aos seus pais. Mas, Lídia, meu pai e minha mãe já faleceu. Escreva no papel aquilo que você gostaria de dizer para eles. É algo para o seu coração, para que você, que nunca disse para o seu pai, "eu te amo", mas ele já não está mais aqui para receber de você essa palavra, escreva num papel, porque isso vai fazer com que você sinta no seu coração que aquela experiência foi válida. Perdoe. Se você tem ressentimento das relações que você estabeleceu, que seus pais estabeleceram com você, é necessário perdoar. E aí você pode fazer uma oração: "Pai, limpa meu coração de ressentimentos, de mágoas, de tudo aquilo que me machucaram e fizeram contra mim. Você era apenas uma criança. Perdoar não é concordar com o que fizeram. Perdoar é deixar ir. Perdoar é abrir mão, é dizer, eu não deixo que isso permaneça no meu coração. Esse lixo emocional." E para toda a família, ore junto. Ore nas refeições. Crie uma cultura de orar em todas as refeições, cada membro da sua família. Isso vai fazer com que o coração dos seus filhos estejam ligados ao seu. E você, que ainda tem pai, que ainda tem mãe, que tal você ligar para eles hoje e fazer uma oração, dizer um "eu te amo", como você é importante, independente de como tenha sido a sua história, você está sarando as suas raízes para que os frutos que vão nascer de você sejam frutos para gerar doçura nas próximas gerações. Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui. A tua palavra ela é viva e real e penetrou no nosso coração. Que possa trazer fruto de arrependimento, de instrução, de cura, feridas que estão abertas possam ser saradas pelo poder da tua palavra. Nós te pedimos isso, profetizando sobre a vida dos teus filhos, que os filhos deles serão heranças, Senhor, de ti para a vida deles. Não serão fardos, mas serão presentes. Não serão peso, mas serão, Senhor, uma dádiva, uma bênção para alegrar e para trazer, Senhor, comunhão, coinonia e alegria nos seus lares. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meus queridos, nós temos um encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário. Fiquem com Deus e até amanhã.